Fala pessoal, bem-vindo ao Curtinha de Anestesia, um quadro que eu criei para responder as perguntas dos meus seguidores, tanto do Instagram, do YouTube e também do Mundo da Anestesia, o canal em podcast. Eu recebo muita pergunta interessante, como essa da Paula, que eu trouxe para vocês hoje, mas eu só vou responder depois da vinheta. Solta a vinheta! Seguinte, então a Paula me fez uma pergunta bem interessante. É a seguinte: boa tarde, Renato. Como você titula o Precedex em ml hora para sedação? No caso aqui, ela quis dizer a dexmedetomidina. Você começa com quanto? Por exemplo, um paciente de 92 anos com bloqueio de nervo femoral e quadrado lombar, renal crônico e cardiopata grave. Eu respondi para ela o seguinte: Paula, eu na verdade titulo a dexmedetomidina como qualquer outra medicação, né? Observando a resposta clínica do paciente. Começo devagar, começo com pouco, dose mínima, e vou observando a resposta do paciente, e assim eu vou adquirindo, né, um controle melhor sobre a situação, evitando efeitos colaterais e até atingir a dose que eu quero e o estado clínico que eu quero, o estado sedativo que eu almejo. Beleza. Aí ela me perguntou: tudo bem, mas você começa com quanto? Aí eu falei: olha, em primeiro lugar, Paula, esse paciente é grave, muito grave, né? E eu não sei qual é a cirurgia em si, mas você fez um bloqueio correto, bloqueio de nervo periférico, que dá muito menos repercussão sistêmica do que, por exemplo, uma peridural, uma raquianestesia. Ótimo, perfeito. Agora você quer sedar esse paciente? Ótimo. É um paciente tranquilo? Dá para fazer uma sedação consciente ou não? Porque o Precedex, que é a dexmedetomidina, ela confere uma sedação consciente. Dificilmente você consegue fazer o paciente dormir a ponto de não ser facilmente despertado. E para você atingir isso, você precisa de doses muito altas para conseguir uma sedação um pouco mais profunda com a dexmedetomidina. E quando você usa monoterapia para paciente grave, a chance de você fazer efeito colateral é muito maior. Daí vem toda a estratégia multimodal que nós conhecemos. E o que eu gosto de falar, eu gosto de utilizar a sedação multimodal. Então guarde isso para vocês. Inclusive eu falei isso com a Paula. É o seguinte: quanto mais grave for o paciente, pense mais na estratégia multimodal. Utilize várias classes de fármacos com mecanismos de ação diferentes, em doses mínimas, de passarinho mesmo, para que você consiga efeitos sinérgicos, aditivos, né, na sedação e com menos efeito colateral possível. Você já viu, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca grave? Eles não usam só uma medicação. Vão usar só digoxina, ou só IECA, ou só beta-bloqueador? Não tem condição. Por quê? Porque você vai precisar de doses muito maiores e vai causar efeito colateral. Então você utiliza várias medicações com classes, com mecanismos de ação diferentes, de classes diferentes, para atingir um efeito adequado. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Nós não conseguimos fazer uma anestesia, por exemplo, geral, com uma medicação só. Até a gente consegue, mas os efeitos colaterais são maiores. Então eu não utilizaria, Paula, uma dose isolada ou que seja pequena, uma dose mínima ou uma dose alta de dexmedetomidina isoladamente. Eu não utilizaria só a dexmedetomidina para esse paciente, porque é um paciente grave, né? Então, nesse caso, eu utilizaria uma série de medicações, doses bem baixinhas, para poder sedar esse paciente. Como, por exemplo, um pouquinho de, talvez nem dexmedetomidina, clonidina, né? Um pouquinho de opioide, um pouquinho de que seja propofol, mas doses mínimas mesmo, né? Ou então até uma desocetamina, mas conseguiremos, nesse caso, principalmente se for uma cirurgia mais longa, utilizar várias medicações e ter uma sedação muito melhor. Agora, precisa saber se esse paciente merece uma sedação inconsciente ou apenas uma sedação consciente, se é um procedimento de longa duração, de curta duração. Mas a minha dica para vocês é essa: quanto mais grave for o paciente, mais na estratégia multimodal a gente deve pensar, inclusive não só para sedação, como também para analgesia, quanto também para anestesia. Tá bom, pessoal? Então, Paula, essa foi a minha dica para Paula e
Espero que vocês tenham gostado da minha resposta, que utilizem isso na prática de vocês. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.